convidar você para abrir sua Bíblia em Atos capítulo 10, e a gente vai ler os versículos de 1 a 8, depois nós vamos pensando alguns outros textos do capítulo 10 do livro de Atos. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Atos, capítulo 10, versículos de 1 a 8. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. E ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, e dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E certo dia, por volta das 3 horas da tarde, teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Vamos orar a Deus? Pai querido, nós estamos na Tua casa para Te adorar e Te bendizer, celebramos o Teu nome, mas nessa hora, quando lemos as Escrituras, necessitamos não apenas que o Senhor nos ensine a respeito delas, mas que o Senhor fale a cada coração. O Senhor tem uma mensagem para cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor tem um propósito. Então revela o Teu propósito para mim e revela o Teu propósito para cada um de nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos livros mais interessantes que eu li tinha um nome Ultrapassando Barreiras. E esse livro era uma coletânea de artigos escritos por vários pastores que Deus estava usando através de ministérios diferentes daqueles que a gente conhece, que são rotineiros na vida das igrejas. E eles então contavam como é que foi para implantar esses novos ministérios, né? Porque quando você está fazendo o que todo mundo faz, né, é fácil. Agora, quando você começa a fazer algo diferente, tem gente que não gosta, que não acredita, e às vezes a gente tem que enfrentar algumas barreiras que precisam ser ultrapassadas. Quando eu li esse texto, foi mais ou menos isto que eu percebi que estava acontecendo aqui na vida da igreja de Jerusalém, com o apóstolo Pedro, e também na vida do centurião romano chamado Cornélio. E algo totalmente novo para eles estava acontecendo. E eles precisaram ultrapassar algumas barreiras do coração para poderem receber o que Deus estava preparando para eles. E nessa noite, eu gostaria de olhar para essas barreiras que eles estavam enfrentando e tentar aprender com elas. Como é que Deus quer que eu mesmo e você possamos ultrapassar as barreiras? Porque às vezes Deus quer nos levar a um estágio maior, a um lugar melhor. Deus quer nos levar a um propósito especial. E às vezes a gente está preso atrás das barreiras da nossa própria vida, da nossa mente e do nosso coração. Quando eu li esse texto, eu percebo que a primeira barreira que teve que ser enfrentada começou na vida desse centurião chamado Cornélio. E é muito interessante a descrição que a Bíblia faz desse centurião. Ele diz que esse homem era um homem piedoso, né? A palavra piedoso, às vezes em português, ela confunde um pouco, parece que é alguém que tem piedade de outro, que é ajudador.
Mas essa palavra aqui significa alguém que busca a Deus. Essa é a piedade de buscar a Deus, alguém que é pio, alguém que está buscando a Deus. Ele diz, olha, Cornélio era um homem que buscava a Deus. E ele acrescenta e diz assim, não era só alguém que buscava a Deus, mas era alguém que era temente a Deus. Ele, apesar de todas as dificuldades, ele era um homem que orava. De alguma maneira ele orava. E mais do que isso, ele tinha liberalidade para contribuir. Então ele ofertava. E ainda que estas fossem as suas qualidades, para ele elas se tornaram barreiras. E eu vou explicar por quê. Porque havia dentro de Cornélio um senso de suficiência e não carência de Deus, porque faltava alguma coisa. E ele ainda não tinha consciência do que faltava no coração dele. O que acontecia com Cornélio é muito parecido com o que acontece com muita gente nos dias de hoje, onde a gente substitui a presença de Deus, o poder de Deus, a voz de Deus na nossa vida, pela religiosidade. Eu conheço gente muito boa que lê a Bíblia, eu conheço muita gente boa que tem um coração bom, eu conheço muita gente boa que faz as coisas bonitinhas, certinhas, quer ter uma vida bonita. Você conhece gente assim? Eu conheço muita gente boa. Mas às vezes, pelo fato de não ser um bandido, um ladrão, quando você fala do poder do Evangelho, da necessidade que essa pessoa tem de um encontro real e verdadeiro com Jesus, ela diz assim, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado, minha vida é bonita, não é? E de fato tem uma família bonita, e a religiosidade substitui a verdadeiro encontro com Deus. E sabe o que é pior? É que muitas vezes essas pessoas estão nos bancos da Igreja Batista, estão nos bancos da Igreja Católica, estão nos bancos de qualquer igreja, porque a gente transforma a religiosidade numa barreira para ter um verdadeiro encontro com Deus. Se a gente olhar nos livros da Bíblia, lá no Novo Testamento, a gente vai encontrar esse mesmo problema dentro da religiosidade judaica. Jesus apareceu e os maiores religiosos, considerados os mais piedosos, que eram os fariseus, não reconheceram Jesus, porque a religiosidade que estava no coração deles era maior do que a necessidade de encontrar-se com o Senhor. E aí, Cornélio, para poder viver essa nova experiência, ele precisou ultrapassar a barreira da sua própria religiosidade. Como é que ele ultrapassou a barreira da sua própria religiosidade? A Bíblia diz que ele teve uma experiência que gerou nele uma pergunta: o que me falta? E essa experiência que gerou essa pergunta foi essa aparição do anjo. Nem sempre vai aparecer um anjo para você e dizer, está faltando alguma coisa. Mas enquanto a gente não sentir que falta alguma coisa no nosso coração, a ponto da gente querer buscar mais, a gente vai ficar preso na barreira da religiosidade. Muitos anos atrás, chegou um jovem para conversar comigo. E ele disse assim, olha, eu estou namorando uma pessoa, essa pessoa, ela é muito piedosa, muito religiosa, muito temente a Deus, parecia Cornélio. Mas ela não faz parte da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, ela não entende a necessidade de ter uma conversão, de ter um encontro com Jesus, porque ela já tem muita coisa.
E agora eu estou em conflito, eu não sei o que eu faço, caso ou não caso. Eu amo essa mulher. E eu disse para ele assim: você já perguntou para Deus, se é da vontade de Deus, que você case com essa mulher? Porque isso eu ensino todo mundo. Se você quer aprender a viver com Deus, você tem que buscar a vontade de Deus para todas as decisões da sua vida. Até para comprar um carro, até para vender alguma coisa, você vai buscar a vontade de Deus, porque Deus tem um plano para a sua vida. E ele já falou que essa é a mulher com quem você vai se casar. Ele estava noivo. Ele foi lá para conversar comigo sobre o casamento. Ele falou: não, pastor, então ora, depois você volta para conversar comigo. E ele saiu e falou: mas como é que eu vou orar? Eu falei: sei lá, faça um jejum, faça uma vigília, se vira, moço, vai buscar Deus, Deus vai te responder. No dia seguinte ele me telefona: pastor, eu preciso falar urgente com o senhor, urgente. Eu falei: tá bom, vem aqui. Ele veio com a Bíblia na mão e disse assim: pastor, Deus falou comigo, olha só o que ele falou. E quando ele leu as Escrituras, eu ouvi, entendi, mas fiquei quieto. Falei assim: e o que você entendeu? Ele falou assim: que Deus não está aprovando o meu casamento. Pois é. E o que é que você vai fazer? Não sei, pastor, porque eu estou noivo, está tudo pronto. Eu vim aqui para acertar a data e o lugar do casamento com o senhor. E o senhor me arrumou uma encrenca. Eu falei: eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema teu com Deus. Você foi falar com ele, ele te respondeu. Agora você tem que tomar a sua decisão. E aí ele chegou para sua esposa, que na verdade, né, noiva, né, e falou assim: olha, eu estou com um problema. Ela disse: por quê? Porque Deus não aprova o meu casamento. Mas disse: por quê? Eu sou uma mulher virgem, eu sou uma mulher direita, sou de família, nós namoramos há tanto tempo, como é que você me diz isso agora? Você vai ter que falar isso para o meu pai. E marcou e levou ele para casa para falar com o pai. Você pediu minha mão para ele, vai ter que despedir para ele. E lá vai ele, falar com o pai. E o pai pergunta: mas o que está vendo, moço? Ele falou: eu tive uma experiência com Deus, orei. O pai olhou e falou: está ficando doido, cara? Que é isso? Você tem uma responsabilidade. Ele falou: mas eu tenho uma responsabilidade maior com Deus. E eles romperam o noivado. E o interessante é que aquela moça entrou numa crise, porque ela leu as Escrituras, ela entendeu que o seu noivo estava sendo sincero com ela, e a grande pergunta dela era: o que falta? Deus, o que falta? Porque eu nunca senti falta de nada, mas o Senhor está dizendo que eu não sirvo para Ele, porque falta alguma coisa em mim. Porque ela tinha uma barreira tão grande da religiosidade, porque a religiosidade era mais importante do que um encontro com Deus. E ela começou a buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero saber o que falta. E eu fui pregar naquela cidade, num ginásio. Era uma conferência num ginásio, não era na igreja. E adivinha quem estava lá? Aquela moça. E quando eu apresentei o plano de Deus para a nossa salvação e a necessidade de a gente não apenas ter uma religiosidade, mas um encontro real, verdadeiro, transformador, de aprender a ouvir a voz de Deus, de viver debaixo da graça, aquela mulher disse assim: agora eu sei o que falta esse encontro. E quando eu fiz o apelo e convidei aquelas pessoas estavam lá para realmente buscarem esse encontro, que naquele dia Jesus queria se encontrar com elas, ela foi uma das primeiras a atender aquele chamado. Ela não sabia, mas do outro lado do estádio, sabe quem estava? O noivo. E quando ele viu aquela mulher atendendo o apelo, que ela não sabia que ele estava lá, porque era um lugar diferente, não era na igreja, ela disse: e agora, Deus? Mas aí demoraram-se alguns meses, aquela moça se firmou na igreja, foi batizada, e depois de alguns meses, eu tive o privilégio
de fazer o casamento dos dois e depois de apresentar os seus filhos. Deus fez um milagre tão grande. Ela tinha um defeito congênito no seu útero, que ela nunca poderia ter filhos, segundo os médicos, e Deus os abençoou, e eu tive o privilégio de apresentar os seus filhos, não um só, porque Deus fez vários milagres. Sabe, às vezes eu e você temos que ultrapassar as barreiras da nossa religiosidade. Às vezes eu posso estar sentado num banco de uma igreja anos a fio e nunca ter tido um encontro com Deus, nunca ter ouvido a voz de Deus, nunca ter conhecido o poder do Senhor. E eu vou dizer para você, a religiosidade, ela é uma barreira à verdadeira fé. A prática da fé parece com a religiosidade, mas é muito mais, porque é a vivência do poder de Deus no dia a dia da vida da gente. Uma segunda barreira que a gente vai encontrar aqui nesse texto, que eu acho tremenda, porque mexe com a gente, é porque ela vai acontecer agora com o apóstolo Pedro. A primeira barreira estava no coração de Cornélio. Ele estava achando que não faltava nada. E Deus disse para ele: olha, está faltando alguma coisa. Ele agora vai buscar o que está faltando. Mas e agora? É Pedro, olha só, capítulo 10, versículos 9 em diante. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, os emissários que foram falar com Pedro, Pedro subiu ao terraço para orar. E tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. E caiu em êxtase, e viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de todos os répteis da terra e aves do céu. E então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. E enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. E então Pedro ainda estava pensando na visão, e o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. O segundo obstáculo a ser vencido não se encontrava no Cornélio, o bebê em termos de fé, mas no gigante da fé daqueles dias. O apóstolo Pedro era o gigante da fé daqueles dias, um homem usado por Deus, um homem que Deus usava para fazer milagres, um homem que pregava, 3.000 pessoas se convertiam, era um gigante da fé. Mas até gigante da fé precisa ultrapassar barreiras. E eu quero dizer uma coisa para você: por mais usado pelo Espírito Santo que você seja, você ainda não aprendeu tudo de Deus. Porque Deus é infinito e tem mais. Nem a sua percepção da vida e do reino e do ministério sempre vão estar corretas. Porque você não é Deus. Diz para quem está pertinho de você: você é só humano. Fala, você é só humano. E eu vou falar baixinho: todo humano é pecador. Então você pode dizer: eu sou pecador, você também. Não tem ninguém que não falhe, gente. Pedro precisava ultrapassar barreiras. Se você está satisfeito com a tua vida espiritual, você está correndo um grande risco. Se você acha que chegou ao cume,
você está correndo um grande risco, porque você não entendeu ainda que tem tanto mais da grandeza de Deus para a sua vida. E Deus precisava ensinar isso para Pedro. Essa é uma barreira que ele precisava ultrapassar. Por isso, ao mesmo tempo em que Deus estava trabalhando com Cornélio, e aí eu vejo a sincronia da graça de Deus. Deus está trabalhando com Cornélio lá, e simultaneamente Ele está trabalhando no coração de Pedro, na mesma hora. Enquanto os emissários estavam procurando Pedro na cidade de Jope, onde é que está morando esse tal Simão Curtidor? Será que ele está aqui e tal? E onde está Simão Pedro? Deus estava preparando Pedro para ultrapassar a barreira dos velhos paradigmas que estavam guardados no seu coração. Pedro estava amarrado ao jeito de fazer as coisas, que a gente chama de paradigma. O que é paradigma? É um palavrão, não é esse negócio de paradigma, né? Hoje se fala muito em mudança de paradigma, quebra de paradigma, mas os paradigmas são as linhas mestras de pensamento, certos costumes aos quais eu estou habituado, e eu percebo as coisas à luz desses costumes que eu tenho, e eu faço as coisas do jeito que eu imagino. E quando a gente não é capaz de perceber os nossos paradigmas e ultrapassá-los, a gente perde o bonde do tempo. Olha só o que aconteceu. A Suíça era a maior produtora de relógios e os mais famosos relógios do mundo no século XX. É verdade ou não é? O de cabelo branco sabe que é verdade. Os jovens nem sabem disso. Relógio suíço era caríssimo. Um cientista de uma das maiores fábricas de relógios na Suíça inventou o relógio a quartz. Aquele relógio que você põe uma pilha e manda, né, um elétronzinho passar pelo quartz, e conforme o tamanhozinho, posição do quartz, ele vai dar exatamente os segundos, e aí ele vai mudando, o ponteirinho vai mudando assim. E quando ele apresentou a descoberta dele para os diretores dessa grande fábrica suíça, aquele homem disse assim: isso aqui não é relógio, não tem pinhão, não tem coroa, porque era como funcionava o pinhão, a coroa, não é? O balancinho do relógio, não é isso? É assim que ele funcionava. Isso aqui não é relógio. E jogou fora o invento do menino. Aí teve uma feira de tecnologia nos Estados Unidos. E aí aquela empresa suíça levou de brincadeira o relógio a quartz, só para chamar a atenção lá do seu estande na feira. O pessoal da Texas Instrumentos chegou lá, olhou e disse: que ideia genial, e esses caras não estão usando. Foram lá, desenvolveram uma pesquisa em cima daquilo que eles viram, e reinventaram o relógio a quartz na Texas Instrumentos. E sabe o que aconteceu ao longo do tempo? Aquela empresa de relógio famosa suíça faliu. Porque não foi capaz de mudar o paradigma, de entender que existe um outro jeito de fazer as coisas. E era isso que Deus estava trabalhando agora na vida de Pedro. E qual era o problema de Pedro? Olha só. Pedro estava preso a um velho paradigma. Sabe qual era o paradigma de Pedro? Salvação só para Israel. Ele acreditava nisso. Salvação era uma bênção só para Israel. Ele não conseguia entender que a salvação e a obra de Deus era para todo mundo.
Ele era um homem poderoso, cheio do Espírito Santo, milagres aconteciam, mas ele tinha um paradigma, ele estava fechado numa caixinha, ele não conseguia ir além daquele paradigma, ele não conseguia entender que a salvação era universal. E aí então Deus tem que mexer com a igreja de Jerusalém, isso já tinha acontecido. E aí se converteram os samaritanos, lembra disso? Atos capítulo 8, se convertem os samaritanos, isso vira um susto para todo mundo, e eles vão lá ver, será que se converteu mesmo samaritano? Mas aí eles pensaram assim, olha só, que Deus maravilhoso, Ele está restaurando as 10 tribos perdidas de Israel, eles se converteram porque eles são as tribos perdidas de Israel que estão voltando, e Deus está salvando todo Israel, e não mudaram de paradigma, salvação só para Israel. E aí agora, Deus manda uma visão para Pedro, e diz assim, Pedro, come, mata e come esses bichos que estão aqui na lei que você não pode comer. Eu não vou comer não, eu sou judeu. Você imagina comer carne de porco? Não, não vou não, de jeito nenhum. E aí o Senhor fala assim para ele, não diga que é impuro o que eu santifiquei. E ele não está entendendo nada, ele diz assim, Senhor, não estou entendendo, o que está acontecendo, o que é isso? E aí, bate na porta da casa, os emissários estão lá, e ele não iria com eles, e o Senhor diz assim, eu mandei esses homens, vai com eles, e ele vai porque ele recebeu uma palavra de Deus, não porque ele tinha vencido o paradigma. E aí é interessante, né? Ele está com esses paradigmas todos no seu coração, e ele vai visitar a casa de Cornélio, encontra aquele povo buscando a Deus, e olha só o que ele vai dizer, lá em Atos 10, 28 e 29, e então disse a todos, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus, ou entrem nas casas deles. O problema não era só salvação para Israel, era nem entrar na casa de Cornélio, ele só entrou porque Deus mandou. Ele falou, bom, Deus mandou eu entrar, eu vou entrar, mas não sei não como é que vai ser esse negócio. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade, e agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. E lá em versículos 34, 36, e então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Deus estava mudando um paradigma para Pedro. A visão de Pedro teve de ser mexida, para que os paradigmas antigos fossem quebrados, e por isso ele tinha tanta luta, para ouvir a voz de Deus, ele teve que ouvir 3 vezes dizer assim, está vendo aí, mata e come, e na terceira vez ainda ele estava com dúvida, a ponto de no verso 17 do nosso texto, dizer que ele estava perplexo, que ele não estava entendendo, e o Senhor teve que falar outra vez, olha, vai com esses homens, no versículo 20, o que Pedro não percebia era que os seus velhos paradigmas, que nesse tempo tinham se tornado, presta atenção, a mais sólida doutrina ortodoxa, era um grande impedimento ao avanço da obra de Deus. Quem poderia imaginar que as relíquias da sua antiga fé, que cada um dos apóstolos traziam no coração, eram obstáculos ao avanço da obra de Deus? E aqui vem a grande lição. Quando Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, não lute contra Deus. Presta atenção nisso. Quando Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, não lute contra Deus. Fala para quem está perto, não luta contra Deus. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que está fazendo.
Mas eu nunca fiz, a gente nunca fez. E daí? Se ele quiser fazer agora? O que impede que ele faça? O que impede que ele faça? Então, se Deus quer fazer alguma coisa, não lute contra Deus. Se você luta contra Deus, a oportunidade na tua vida passa. E o pior, Deus não muda de ideia, só que a bênção que era tua vai para o outro, porque você não recebeu a bênção de Deus. Naquela hora, Pedro tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que ultrapassar uma barreira. E é importante eu dizer para você que no capítulo 11 do livro de Atos, ele vai ter que enfrentar problemas. A igreja de Jerusalém fica sabendo que ele entrou na casa de Cornélio, comeu com Cornélio, e fez uma assembleia extraordinária, está lá, vai ver, para colocar uma cariação do pastor Pedro, está na Bíblia, vai lá ver, e ele vai dizer assim: como eu posso deixar de ouvir a voz de Deus? Você não vai ser sempre aplaudido quando Deus falar com você. Eu conheço pessoas, que tiveram muitas dificuldades para fazer o que Deus tinha mandado. Foram perseguidas. Salomão Ginsburg, você conhece a história desse homem? Coisa linda a história desse homem. Ele é um judeu. E um dia ele recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele chega para a sua família para dizer que ele tinha crido em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando ele fala isso para o seu pai, que era um judeu ortodoxo, o pai abre a porta da casa e diz: você está expulso dessa casa. E quando ele ia saindo da casa, esse missionário, esse pregador do evangelho, batista, fundador de várias igrejas nesse país, à medida que ele ia saindo da porta da casa, o pai dele pegou o texto das maldições que está lá no livro de Deuteronômio e começou a ler e disse: maldito serás quando entrares, maldito serás quando saíres, maldito será quando deitares, maldito será quando te levantares. E está lá o texto, não vou ler. E lançou uma maldição sobre ele. Você pode imaginar o que significa isso? Um filho jovem, sendo expulso de casa, sem saber para onde vai, e ouvindo a voz do seu pai, ecoando à medida que ele vai embora: maldito serás, maldito serás. E quando ele saiu da casa dele, cheio de dor da alma, porque isso dói a alma. A história dele nos conta que ele foi cheio do Espírito Santo, ele se sentiu embriagado pelo Espírito. Ele estava tão feliz e tão contente pelo poder do Espírito que estava fluindo. E quando ele estava andando pela rua, meio cambaleante, por causa da presença do Espírito na sua vida, um guarda passou perto dele e disse: que pena, um moço tão jovem e bêbado. Ele disse: não bebi nada de álcool, eu estou bêbado do Espírito Santo de Deus. Ele nunca ficaria bêbado do Espírito Santo de Deus se ele não tivesse a coragem de quebrar um paradigma. A gente nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus lutando contra Deus ou tentando adaptar a vontade de Deus à vontade das pessoas que a gente ama, à vontade das pessoas que a gente conhece, à vontade das pessoas que a gente respeita. A gente tem que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Pedro teve que enfrentar a assembleia da igreja, mas ele foi lá e disse assim: eu não podia negar a água do batismo para essa gente, porque eu vi o poder do Espírito descendo sobre eles. Eu acho que alguém disse lá, que a assembleia é assim, fala às vezes que não deve, diz: quem te autorizou a batizar?
Ele falou: eu sei quem me autorizou, o Espírito Santo do Deus vivo. Está entendendo? Agora, eu e você carregamos paradigmas. Paradigma, aquele jeito de fazer as coisas que nos dá segurança. Às vezes são os costumes da nossa religião, às vezes são filosofias, às vezes são convenções humanas. Mas quando Deus falar com você, por favor, ouça a voz do Espírito, porque você vai entrar numa outra dimensão, a dimensão do poder e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira, aguenta mais um pouquinho? Aguenta? Pode ser? Terceira, vai voltar para Cornélio de novo, olha só, versículos 25 e 26, diz assim: quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. A terceira barreira agora acontece com Cornélio. Assim que Pedro chega à sua casa, Cornélio se ajoelha diante do santo homem chamado Pedro. Parecia a coisa mais natural para fazer. Afinal de contas, o anjo tinha dito que este homem tinha um segredo de Deus para a salvação da sua família, que era um santo homem de Deus. E por isso ele faz o que ele estava acostumado a fazer na religião dele e na cultura. Ele se ajoelha diante desse santo homem de Deus. E aí eu acho interessante porque Pedro, a primeira coisa que faz, fala assim: fica de pé, porque eu sou homem. Diz aí: eu sou só homem, só mulher, não é? Eu sou só ser humano, eu também, qualquer um de nós, todos nós aqui. Sabe qual era a terceira barreira na vida de Cornélio? Idolatria. Ele tinha aprendido ao longo da vida que os santos homens precisavam ser venerados. Por isso ele se ajoelhava. E de repente ele tinha que entender que o único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós temos um grande e tremendo intercessor, que não existe ninguém maior para interceder por nós ao Pai do que Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Hebreus 4,16, a palavra de Deus vai ensinar isso para a gente, que eu posso chegar com ousadia até o trono da graça de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus Cristo. Novo Testamento vai nos ensinar que só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse nome é Jesus Cristo. A palavra de Deus vai ensinar para a gente, mas às vezes a gente carrega uma série de costumes que se tornam barreiras. Tem muita gente que gosta de ouvir a mensagem do Evangelho, gosta de cantar as canções, gosta do tempo de oração, mas não gosta do povo evangélico, porque ele não adora Pedro, Paulo, João, nem Maria. Todas essas pessoas foram santos homens e mulheres de Deus, mas se eles estivessem aqui conosco, eles falariam o que Pedro falou para Cornélio: pode levantar aí do seu joelho, porque eu sou só homem, sou só ser humano. Olha para cima,
olha para o Todo-Poderoso, olha para aquele que ressuscitou dentre os mortos, olha para aquele que faz diferença, olha para aquele que intercede por nós, olha para aquele que tem um nome que está sobre todo nome. E esse nome a Bíblia chama Jesus Cristo. Não tem outro. E Pedro teve que ajudar Cornélio a vencer mais um paradigma. Última coisa que eu queria deixar com você. Volta para Pedro. Você viu que coisa interessante? Eu acho tremendo, porque Deus, na sua sabedoria, vai mostrar Cornélio e Pedro, Cornélio e Pedro, Cornélio e Pedro, para ninguém se sentir orgulhoso da sua posição. Porque você é o quê? Só ser humano. E agora volta para Pedro. E aí, no capítulo 10, versículos 42 a 48, diz assim: Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Os não-judeus recebem o Espírito Santo. Olha só, a pregação de Pedro, ele termina dizendo: os não-judeus recebem o Espírito Santo. Ele não falou todos recebem o Espírito Santo. Ele falou: os não-judeus recebem o Espírito Santo. E olha o que Deus faz. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. E os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados de Deus ter derramado o dom do Espírito sobre todos os não-judeus. Vou parar aqui. Percebe? Pedro disse: tá bom, eu posso entrar na casa desse homem porque Deus mandou. Eu posso pregar o Evangelho porque Deus mandou. Mas eles não são iguais a nós. Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre eles. E ele prega: os não-judeus recebem o Espírito Santo. Os judeus recebem o Espírito Santo, melhor dizendo. E Deus fala assim: Pedro, não sabe nada. Você não sabe nada. Vou deixar nem você terminar de falar. E ele começa a derramar o Espírito Santo. Ele vê as mesmas coisas que aconteceram em Atos capítulo 2, acontecer com todo aquele povo que estava lá. Qual era a barreira que Pedro tinha que vencer? Qual era a barreira que ele tinha que ultrapassar? E a gente vai aprender aqui na palavra de Deus, né? Pedro tinha que vencer o seu próprio legalismo para entender o poder da graça. Aqui tem um bando de improváveis. Eu sou um improvável. Já falei sobre isso para você. Você é um improvável. Mas a graça de Deus se derramou e fez quem somos. E Pedro não entendia a grandeza da graça. A graça de Deus faz coisas extraordinárias, que a gente não consegue compreender. Eu conversei com um jovem, já está meio maduro agora, não é tão jovem assim não, deve ter seus 40 e poucos anos, já passou aí o Cabo da Boa Esperança, né? Tem gente aí nessa idade? Aqui levanta a mão aí, vamos ver, quero ver. Não são tão jovens assim, né? Passou o Cabo da Boa Esperança, tal. Mas a história desse moço é uma história tão incrível. Esse moço, ao longo da sua vida, passou por uma série de situações e ele se entendeu mulher.
Depois ele se travestiu, porque ele se entendia mulher. Depois ele disse: não adianta só me travestir, porque eu preciso ser mulher. E então o governo brasileiro pagou para ele uma cirurgia, para ele retirar o seu órgão genital e fazer uma vagina construída em cirurgia. Colocaram silicone nos seus seios. Mas a graça de Deus é tremenda. E um dia, esse jovem ouve a mensagem do Evangelho e Deus restaura a sua identidade. E ele se descobre homem de novo. Mas como é que eu vou ser agora homem? E ele recebe um chamado missionário. E agora? Como é que faz? E esse moço é missionário até hoje, já faz 20 anos que isso aconteceu. Não, 15 anos que isso aconteceu. E ele é missionário, pregando o Evangelho do poder de Deus transformador, de restaurar a identidade de alguém. E hoje, ele está sendo abençoado por uma igreja para tentar restaurar o que parece impossível. Por que eu estou falando isso? Porque você nunca sabe o que Deus vai fazer. Porque a graça de Deus vai além da nossa compreensão. E Deus pega os improváveis e reveste de graça transformadora e gloriosa. Hoje ele está na Europa, pregando o Evangelho e falando do poder de Deus para pessoas, dizendo: qualquer pessoa pode ser transformada pelo poder do Senhor. A gente aprendeu aqui algumas barreiras que precisam ser ultrapassadas. Deus vai trabalhando na vida da gente e vai abrindo os nossos olhos para enxergar. Cornélio teve que vencer a barreira da religiosidade. E você? Talvez você seja um grande religioso, que não sente falta de nada. Toma cuidado, porque quem está vivendo o poder de Deus quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Não se conforme com o que você já viveu, Deus tem mais para você. Às vezes você é como Pedro, poderoso, servo de Deus, mas que está preso aos seus paradigmas. E Deus está falando para você: olha, você não entende nada, você não sabe de nada. Por isso, se você ouvir a voz de Deus, não resista, porque Deus tem mais para a tua vida. Às vezes, quem sabe, você está buscando a Deus, mas está parado no meio da jornada, porque tem algumas coisas da sua religiosidade que você diz: não, mas como é que vai ser? E isso aqui e aquilo. Lembra, só o Senhor é o mediador entre Deus e os homens, e a gente vive com Ele. E nunca limite nem duvide do poder da graça. A graça de Deus é tremenda. Você quer uma prova disso? Se você já nasceu de novo, você sabe que a graça de Deus em você é tremenda. Eu estava, na minha adolescência, eu comecei a pregar muito cedo. Comecei a pregar com 12 anos de idade. Eu devia ter uns 14 anos nessa época. E nós saímos para fazer um trabalho missionário numa igreja, numa cidadezinha vizinha. E naquele tempo, o nosso grupo era muito radical, né? Todo mundo tinha que estar pronto para pregar o Evangelho.
E a gente não escolhia o pregador, porque nosso grupo era muito simples, era um bando de adolescentes, 14, 15 anos, e a gente tinha lido no Novo Testamento, no livro de Atos, que Deus escolheu Matias pelo sorteio. Então a gente falou assim, a gente vai escolher o pregador pelo sorteio. Então todo mundo tinha que estar pronto para pregar. A gente sorteava e dizia, hoje é você, está aqui. E eu não estava bem. Era um período da minha vida que eu não estava bem. Mas eu fui sorteado. E aí o meu grupo foi na frente para o trabalho, e eu fiquei dormindo em casa. Eu ia pregar à noite. Inventei uma desculpa, naquele tempo não tinha telefone, né? Era difícil. Então eu fiquei lá na minha, eu vou chegar lá, depois eu invento uma desculpa, eu dou um jeito, vou ver o que eu vou fazer, tal, etc. Mas eu não estava bem. Minha responsabilidade me colocou no ônibus e eu fui até aquela cidade para chegar de noite. E aquele povo tinha feito um trabalho maravilhoso, a igreja estava lotada, lotada, tinha gente lá de fora, abrindo as janelas para assistir. E eu falei, o que eu vou pregar aqui? O que eu sei de cor, João 3,16. E preguei a palavra, desleixadamente. Vem confessar o meu pecado. Quando eu fiz o apelo, eu pensava assim, não vai vir ninguém. Mas começou a vir gente, naquela noite, naquela igrejinha pequena. Eu me lembro porque eu contei, porque eu fiquei admirado por isso. 65 pessoas atenderam o apelo naquela igrejinha. Quando aquele povo veio chorando na presença de Deus, eu comecei a chorar. Pedi para os meus amigos continuarem o apelo, e eu saí, tinha um terreno baldio, e eu fui lá para trás no terreno baldio. Chorar e dizer, Deus, como é que o Senhor pode usar alguém que sim, displicente? Como é que o Senhor pode usar? E naquele dia, eu entendi a grandeza da graça, de usar os improváveis. E dizer, filho, eu tenho um plano para a tua vida, vou fazer de você um pregador, se prepara, porque eu vou te usar, porque eu tenho um plano para você. Eu, cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de tanta coisa, eu vou te usar. Eu não consegui sair daquele terreno, me ajoelhei lá, fiquei chorando. Os meus amigos vieram, disseram, o que está acontecendo? E aí, naquele terreno baldio, tinha um grupinho de amigos, eu fui confessar os meus pecados. E fui ser abraçado por eles. Porque a graça de Deus é maior do que você pode imaginar. Eu sou fruto da graça. Você é fruto da graça. Não limite a graça, porque Deus tem mais para nós. Nessa noite eu queria orar por pessoas que têm atravessado barreiras. Tem alguma coisa que está prendendo você, meu querido. Tem alguma coisa que está prendendo você, querido. E Deus quer quebrar essas barreiras. Eu não sei o que é, mas nessa hora o Espírito Santo está falando com você. E a graça de Deus vai agir na tua fraqueza. Você acredita nisso? Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Pastor, eu quero fazer do meu jeito. Do teu jeito você faz a vida inteira, querido. Faz do jeito de Deus. Então, se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar agora, vem para cá. Eu quero orar por você, porque as barreiras impedem de a gente avançar. E a gente tem que ultrapassar as barreiras. Vem para cá, em nome de Jesus. Tem povo de Deus aqui, vem para cá. Pode vir. Aqueles a quem o Senhor está chamando, pode vir. Pode vir, pode vir. E a gente vai ultrapassar essas barreiras. Você sabe quais são as suas, você vai colocar isso diante de Deus. E o Senhor vai trabalhar. E essa obra é a obra dEle, do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se o Senhor está falando, vem, pode vir, em nome de Jesus. Porque ultrapassando as barreiras, a gente chega no lugar da vontade de Deus. E a gente deixa as barreiras de lado e a gente faz o propósito do Senhor. Pode vir, tem mais gente que o Senhor está falando. Pode vir, em nome de Jesus. Se você é essa pessoa,
Deus quer que você experimente coisas grandiosas dEle, do poder dEle, da autoridade dEle, da visão dEle, e Ele vai derramar isso sobre você, pode ter certeza. Se o Senhor te chama aqui, hoje, é porque Ele tem um propósito, pode ter certeza disso, tá?